Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson e hoje eu vos trago a lição de número 1 da revista dos jovens. Essa aqui é a revista do quarto trimestre do ano de 2021 e tem por título Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. A lição de número 1 ela tem por título a doutrina das últimas coisas. E o nosso texto áureo está em 2 Pedro 3:10 e nos fala da seguinte maneira: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está ainda em 2 Pedro. Iremos ler o capítulo 3, do 1 até o 12. Amados, escrevo-vos, pois, esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram todas as coisas, permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A mensagem a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para concedermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que, quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conhecemos o real sentido das revelações. Tópico de número 1: a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é a escatologia? Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conhece o seu real significado. Segundo o dicionário da escatologia bíblica, o vocabulário escatologia é derivado do grego eschatos, últimas coisas, mas a palavra logia, discurso racional. Então, podemos definir a escatologia como o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Nas Sagradas Escrituras encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é denominado de doutrina. Como servos de Deus, primamos pela fidelidade das Escrituras Sagradas e rejeitamos os modismos contrários à
palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. Nossa fé a respeito do fim não pode estar firmada em meros palpites, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus. Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia a respeito de um descendente que reinaria para sempre. E assim, Deus sempre levantou profetas para falar ao seu povo a respeito do futuro. O Senhor Jesus, igualmente, tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. No último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes e até o fim dos tempos. Pense, por que devemos crer na doutrina das últimas coisas? Ponto importante. Na palavra de Deus encontramos vários textos que fundamentam o fim de todas as coisas. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Para termos uma vida santa, o Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo, conforme está escrito: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. 2 Pedro 3:11. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto dia a dia do Salvador. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas. Outros são motivos somente para curiosidade, mas também existem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. Para estarmos sempre alertas, Deus, em nenhum momento da história, teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anela, em sua grande misericórdia, nos alertar sobre isso, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor, que virá sobre o mundo rebelde. Um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse em Nínive. Jonas 3:2. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Era um alerta de que densas trevas sobreviriam sobre os que viviam em rebeldia contra o Senhor. Contudo, o povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo, para termos esperança e sabermos combater as heresias. No sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João, no livro do Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Atualmente, há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como, por exemplo, os pós-tribulacionistas que afirmam que o arrebatamento
ocorrerá após a grande tribulação. O universalismo, que acredita que todos serão salvos, e o aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. As heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos, e para tal precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Pense, qual o seu sentimento em relação ao fim de todas as coisas? Ponto importante: a segunda vinda de Cristo é nossa esperança. Não temamos o dia do Senhor. Tópico de número 3. Vivendo a esperança cristã. O retorno eminente do noivo. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do eminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. João 14:3. Isso é o que enche de santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. Paulo aconselhou os colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Os crentes precisavam e ainda precisam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Colossenses 3:1. Na carta de Tito, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. O nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é um dia vivermos para sempre com o nosso Salvador. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 16. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como por exemplo a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. A prioridade e o interesse de alguns se resume em acumular bens materiais. A bem-aventurada esperança do crente. Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Eles declaravam Maranata, 1 Coríntios 16:22, uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3:4. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Cristo é algo figurado, alegórico, mas não real. O Senhor pode vir a qualquer momento. Está escrito: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10:37. Que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense, você anseia pelo arrebatamento da igreja? Essa esperança permanece em seu coração? Ponto importante. Aguardamos o arrebatamento, pois cremos que a nossa verdadeira morada está nos céus. Filipenses 3:20. Conclusão. O estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda. Apocalipse 21:2. Meus irmãos, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado da mesma. Se chegou até o final desse vídeo, já sabe o que fazer. Compartilha esse vídeo nos grupos de oração, nos seus grupos de igreja, nos grupos de jovens.
E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, dê uma chance para esse projeto. Se inscrever é de graça. Meus irmãos, eu agradeço por tudo. Que esse ano venha a ser um ano abençoado para todos nós e que todas as lições venham falar aos nossos corações de forma especial. Eu vos dou um adeus temporário e te espero na próxima aula.